Então sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje para dar seguimento nesta onda encantada do cão, que é uma das 20 ondas encantadas onde de facto nós nos deparamos com essa premissa do amor incondicional, do amor próprio, daquilo que de alguma maneira nos toca mais profundamente e que tantos e tantos de nós que vêm tentando empurrar com a barriga aquelas situações que nos desafiam, que nos colocam muitas das vezes em bicos de pés, quando tratamos dos nossos sentimentos mais profundos, daquilo que nos faz oscilar emocionalmente. Tem sempre a ver com relações com pessoas, não propriamente de uma relação amorosa, mas uma relação com família, uma relação com amizades, mas sobretudo uma relação connosco, com cada um de nós. Não é? Essa é que é a relação que de facto nós estamos aqui a fazer uma atenção especial, porque o cão fala da lealdade, fala do amar, fala do coração. São palavras que de alguma maneira nós já escrevemos, já falámos delas tantas e tantas vezes na vida, mas que temos alguma dificuldade em ir a fundo em cada uma dessas propostas. No vídeo de ontem eu falei muito particularmente dessas definições da lealdade, da compaixão, do amor, do coração, do chakra cardíaco, mas hoje, como é o macaco que desafia esta onda, e o macaco é sempre aquele que vem quebrar estruturas, aquele que vem tentar romper com as máscaras que muitas das vezes nós colocamos para nos sentirmos validados ou pertencentes a algo, muitas das vezes nem sabemos o que é de concreto. Não é? Então, primeiro começar pela questão da dualidade, porque a dualidade é aquilo que nós experimentamos na Terra, nesta vida, mas é algo que também já é trazido pelos nossos antepassados, por todas as pessoas que vieram antes de nós e até pelas pessoas que vieram antes dos nossos pais, antes dos nossos avós e por aí fora. Não é? E quando começamos a aprofundar um bocadinho todas estas dinâmicas, terapias, que nos permite ir através de registros acásticos, por exemplo, termos memórias e acessos a outras vidas daquilo que nós já fizemos. Obviamente que nós estamos numa altura da nossa evolução que é se calhar a mais querida de todas, a que todos desejaríamos um dia, que é poder fazer trazer essas ligações de todos esses pontos distorcidos, de tantas atitudes, de tantas situações que nós passamos, que inconscientemente nós fizemos sofrer muitas pessoas. E hoje, e nesta vida que estamos a viver e a experimentar nesta altura, é quase como uma grande oportunidade, quase uma única oportunidade de podermos, com esta consciência, podermos olhar para nós mesmos de um lugar completamente diferente daquilo que poderia ser há 20 ou 30 ou 40 anos atrás. Porque dentro daquilo que a sociedade conhece, que a humanidade conhece, porque é apenas uma programação que se instalou, ao olharmos para nós mesmos e fizermos um trabalho muito profundo de autoconhecimento, isto não era visto com bons olhos há muitos anos atrás. E então o que é que acontece? Éramos colocados como aqueles que só olham para o seu umbigo, aqueles que só olhavam para si. Mas é aí o ponto que nós necessitamos de mergulhar todos para resgatar o amor próprio, para depois ele se transformar no amor incondicional. Nós só conseguimos amar tudo o que está na nossa realidade a partir do momento em que nós nos aceitamos completamente como somos. Mesmo com aquilo que são as consideradas sombras, porque a luz faz despertar as sombras. Quanto mais luz, mais sombras nós conseguimos ver. Então esse é que é o propósito de todo este alinhamento do planeta, com toda esta transição planetária, onde de facto o Sol central está a fazer a sua trajetória habitual, de X em X tempo, passa por este
por esta capacidade máxima de emitir luz para este ponto concreto onde está o planeta Terra. Então é óbvio que muita coisa que estava escondida, muita coisa que estava debaixo do tapete, começa a vir ao de cima. Porque é exatamente isso o objetivo da luz. Trazer clareza, percebermos que de facto nós estávamos apenas mergulhados num nevoeiro denso, enganados por nós próprios, mentindo muitas das vezes para sermos aceites e fazermos parte de algo, e agora estamos nesse ponto. Ok. Então, deixa-me olhar para isto que me faz sentir de alguma forma desconfortável. Para esta situação que ainda sinto dor ou algum tipo de sofrimento. É aí que nós necessitamos de ir e de estar. E de alguma maneira, nós percebermos que já não podemos mexer no passado, necessitamos apenas de contemplar, ter essa lembrança para que possamos perceber o que é que nós já fizemos em relação a isso, em relação a esse aspecto. Porque quando se trata de relações, e sejam elas quais forem, ou situações que nós próprios provocamos, de mal-entendidos, de situações, todas elas muito diversas, de saídas de empregos, de nos chatearmos com alguma pessoa da parte familiar, ou num emprego, ou numa amizade. Nós temos essas emoções, muitas das vezes, fora do local, fora do equilíbrio, fora da harmonia. Então nós necessitamos de fazer as pazes com isso. E se não olharmos para isso com amor, com gratidão, por podermos reconhecer que de facto nós podemos melhorar isso, trazer paz, purificação dessas emoções, nós vamos continuar a percorrer os mesmos caminhos e cada vez com situações mais desafiantes. Vocês que estão a ver este vídeo, ou que vão ver este vídeo mais à frente, todos terão situações para poder observar com mais atenção. Não há julgamento, não há crítica, não há ressentimento, não há mágoa. Isso não existe. São apenas as crenças limitantes, padrões que nós vamos repetindo vida após vida e que nos vão contando da mesma maneira. Porque a verdade nem sempre foi esclarecida e por isso é que estamos cada um a fazer este trabalho de recuperar a felicidade, a alegria de viver todos os dias. E essa felicidade está nas coisas mais simples da vida. Não precisarmos de atingir o céu ou de conquistar tudo e mais alguma coisa para termos algum tipo de importância dentro daquilo que nós escolhemos viver. Então nós começamos a perceber que a vida passa a ser mais simples de viver com aquilo que nós apenas necessitamos para viver. E não precisamos de andar obcecados atrás de coisas materiais para compensar aquilo que nós não temos em equilíbrio aqui dentro. Porque eu falo de uma grande transformação minha, também a esse nível, que foi exatamente aquilo que eu fui acreditando durante uma série de anos, em que de facto havia um contexto à minha volta, e falando pela parte profissional, porque é aquela que muitas das vezes nós necessitamos para que haja equilíbrio, de nós percebermos que temos que encontrar um propósito, um emprego, uma atividade que sustente a nossa vida para nos dar conforto, para nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Só que as coisas não são feitas em equilíbrio, é sempre com excesso, e o excesso leva a cansaço, a um compromisso diário, andarmos em competição constante para tentar fazer melhor, 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 melhor. Para quê? Essa é que é a simplicidade da vida. Nós não viemos aqui para competir com nada nem com ninguém. Nós apenas viemos aqui para evoluir todos aqueles aspectos que de facto nada têm a ver com aquilo que é a história que nos foi partilhada e que está partilhada ainda
através da comunicação social, de que nós temos que ser alguém, nós temos que conquistar alguma coisa, nós temos que ter um determinado patamar de qualidade de vida para nos mostrarmos com algum tipo de conquista, algum tipo de desejo cumprido, porque senão somos mal vistos. Isto só gera desconforto, só gera desequilíbrio, e as nossas emoções, no alto e baixo constante, levam-nos muitas das vezes a passar por situações também com problemas de saúde. Então o macaco vem-nos dizer que tudo isto é uma ilusão. Tudo isto que nós acreditamos que é algo que nós devemos continuar a lutar, por abrir um negócio, por ser um negócio rentável, por conseguir ter dinheiro para comprar um carro, para comprar isto, para comprar aquilo, para dar nas vistas, isso é tudo uma ilusão. A forma simples de ser não quer dizer que a gente possa deixar de vestir roupa nova, de ter um calçado mais apropriado, de poder ter aquelas circunstâncias normais para podermos todos os dias estarmos em equilíbrio, em harmonia. Não estarmos preocupados se temos menos que o outro, se o vizinho tem aquilo e eu não tenho, ou se de facto eu tenho que ter uma conta recheada no banco. Porque há provas e há relatos cada vez muito mais verdadeiros de que de facto aquele que é o grande milionário, aqueles que são os grandes milionários, estão a passar por muito problema de insegurança. Porque o milionário, aquele que tem muitas posses, muita matéria adquirida, acaba por estar sempre com medo de perder. E quantos vocês conhecem que de facto têm todas essas questões bem resolvidas ou mostram esse tipo de estatuto, mas têm um vazio grande que não é partilhado por nenhum deles? Será que vale a pena ter tudo isso? E também temos o extremo, que é a polaridade, em que de facto há pessoas de bom coração que têm uma vida digna, respeitosa, verdadeira, genuína, de bom coração, que têm muitas dificuldades para poder trabalhar. Não vamos entrar aqui em méritos do que é que podia ser feito ou não podia ser feito, apenas estamos a conhecer as polaridades daquilo que é uma experiência de evolução aqui na Terra. Então o macaco vem quebrar estas estruturas de ilusão, de estarmos obcecados pelo poder e de podermos olhar a vida com o sentido de coração. De podermos desfrutar cada vez mais de sítios com calma e com tranquilidade, de podermos escutar a natureza, de olharmos para o crescimento da natureza, a mistura da natureza, os animais, com os elementos, de nós sabermos respeitar a natureza sempre que estamos na natureza, de nós podermos ter um contacto com uma árvore, de nos podermos sentar com os pés descalços na relva, na areia da praia, de podermos tomar um banho na praia ou numa cachoeira, num lago, de fazermos caminhadas na natureza, de podermos ter relações com as crianças, com os mais velhos, de uma forma animada, alegre, divertida, de podermos olhar para os desafios como: olha, aqui está mais uma coisa para eu aprender e melhorar na minha vida. Não colocarmos demasiadamente o dedo pesado em cima desse desafio, da circunstância que voltou a bater à porta. Porque quando nós estamos numa tentativa de erro, ou estamos numa experimentação em que o erro também pode acontecer, isso faz parte da evolução. O facto de podermos errar não nos tira qualquer tipo de apreciação ou validação, porque nós não temos aqui uma nota, porque não existe essa validação externa. Existe uma lealdade, uma integridade de cada um. Então podemos observar a própria natureza e a nossa natureza
Nós estamos sempre a aprender todos os dias. Porque esses objetivos, esses planos, essas metas que nós tentamos alcançar, muitas das vezes são muito acima daquilo que nós podemos lá chegar. Mas nós também fazemos isso muitas das vezes inconscientemente, porque vamos atrás uns dos outros sem questionar nada. Então é bom que possamos, durante este momento da nossa vida, nós podermos olhar exatamente para o que é que nós andamos a fazer com as nossas escolhas, que tipo de decisões é que nós estamos a tomar, são inspiradas em quê? Porque é que nós estamos a fazer determinadas coisas, ou temos algumas relações, não é? Nós muitas das vezes não temos tempo para perguntar porque é que estamos a fazer determinadas coisas e vivemos determinadas circunstâncias. Fazemos tudo no automático, no fluxo, ou porque é moda, ou porque dá na televisão, ou porque aquele fã ou aquele ídolo também faz. Será que nós questionamos e sabemos o que é a realidade dessas pessoas? Porque é que elas fazem determinadas escolhas? Nenhum de nós é igual. Todos somos diferentes. Todos temos características, temos histórias, temos vidas diferentes. Então, nada é comparado com nada. Nós podemos aproveitar todo o nosso potencial e de forma descontraída, com bom humor, verdadeiros, genuínos, podermos ter todo o tipo de circunstâncias que desejamos alcançar. Não é preciso truques, esperteza, nem manipulação para podermos alcançar aquilo que desejamos. Então isso é algo que o macaco vem romper com todas essas histórias que nos foram contando, os jeitos e os jeitinhos que fomos fazendo ao longo da vida, de querermos sempre arranjar uma forma de passar por cima do outro, ou por cima dos outros, não respeitando o outro, e pensar que estamos a fazer algo de bom. O universo escuta. A nossa equipa espiritual acompanha tudo. Então é como se estivéssemos a fazer escolhas inconscientes, como se ninguém visse. E então achamos que estamos bem, que passamos inteiramente por tudo aquilo que ninguém vê, mas quando nós falamos de fazer uma transição planetária em que a própria Terra está a passar para um outro nível de consciência, em que a humanidade ainda está a tentar perceber qual é o seu papel em tudo isto, nós necessitamos de perceber que nós temos que mergulhar dentro de nós mesmos, percebermos o que é que nós andamos a fazer na vida e de ter um respeito cada vez maior por todos que estão à nossa volta. Porque aquela ideia que nos contaram muitas e muitas vezes que necessitamos de ser mais do que aquilo que somos é também uma grande ilusão que nos alimenta apenas o ego e deixamos de ser nós mesmos porque estamos a incorporar uma personagem diferente de nós mesmos. Então, toda a verdade deve ser manifestada, toda a riqueza e abundância espiritual deve ser manifestada, e quanto mais transparentes e puros nós formos em todas as nossas ações, pensamentos, palavras, sentimentos, isso é que nos leva com integridade para aquilo que nós tanto procuramos, que é a paz interior. Então o macaco que leva a vida de uma forma divertida, que não fica preso a nada nem a ninguém, apenas usufrui da vida, é para nos recordarmos o nosso tempo de criança, que não foi igual para todos. Não estou a dizer que a minha foi boa ou foi má, porque isso também é relativo. Nós passamos apenas por uma experiência durante um tempo
em que nós obviamente que não temos escolha, porque apenas aceitamos as regras do jogo. Mas à medida que vamos crescendo na vida, nós vamos percebendo que, afinal de contas, tem que ser eu a tomar conta e a guiar a minha vida, a conduzir a minha vida. E isso faz uma grande diferença a partir do momento em que nós colocamos as mãos no volante da nossa vida. Porque aquilo que fazemos tem a ver com aquilo que nós sentimos. Se andamos revoltados, se não andamos bem com a vida que temos, a tendência é levar-nos para sítios onde as coisas não correm bem. Existem conflitos, existem desacordos, existem muitas e muitas coisas e que nada é por acaso. É apenas a vibração que atrai semelhante. Então, ao trazer esta reflexão, é precisamente para percebermos do quanto é que é necessário nós podermos olhar para as questões invisíveis. Aquelas questões que ainda uma grande parte da humanidade tem dificuldade em entender o que é que significa a espiritualidade. A espiritualidade não é uma religião. A espiritualidade é uma forma de ser e de estar congruente. E esta premissa não é só aqui na Terra. Ela é a sustentação e a governação de todos os planetas, de todo o universo. A Terra, durante muito e muito tempo, mas mesmo muito tempo, esteve mergulhada exatamente nesse apagão espiritual, em que lutávamos todos uns contra os outros, à procura sempre de algo maior, pelaquela soberba, por todo aquele fanatismo de querermos ser alguém ou alguma coisa. Então isso foi exatamente o caminho acelerado para a maior sombra de nós mesmos. E nós, nesta altura, estamos todos com essa grande possibilidade de retomar e de fazer o caminho contrário em direção à luz. Fazer as pazes connosco e com todos. Porque todos nós temos os ajustes necessários a fazer. Mas não é um ajuste feito pela espada, ou pela luta, ou pelo confronto. É nós podermos olhar para as nossas sombras e poder purificá-las. Pedir perdão as vezes que forem necessárias a nós mesmos e também a quem nós maltratamos, julgamos, criticamos. Viramos as costas. Deixamos de falar. São estes aspectos que necessitamos todos de trabalhar. Porque quem não fizer este trabalho vai sentir mais dificuldades. Vai ter a sensação muitas e muitas vezes de que está dentro da lama e não consegue sair. Sai de uma situação, entra noutra situação. Sai de uma situação, entra numa outra situação. E nós não precisamos de dizer que está tudo bem na vida quando de facto nós estamos a gritar por dentro. É a criança interior que está a ser maltratada, não está a ser escutada nem ouvida. Então nós devemos fazer atenção a isso. Fazer com que, quando fechamos os olhos e procuramos um pouco de silêncio, várias vezes ao dia, nós possamos cada vez mais sentir paz, que estamos em paz com tudo e com todos. Mas a primeira paz tem que vir de dentro de cada um de nós. Por isso é que meditar é super importante para todos nós. E o meditar não necessita de requisitos, não necessita de um menu de instruções. O meditar é muitas das vezes nós nos permitirmos sentar em qualquer lugar, obviamente, de forma coerente, não no barulho, no meio da confusão, mas podermos encontrar um espaço em casa, um espaço na natureza e podermos sentar e com os olhos fechados podemos respirar algumas vezes. A partir do momento em que fazemos isso, começamos a acalmar a mente, começamos a sentir um outro estado de consciência e muitas das vezes ter a calma necessária para tomar uma decisão importante, para
muitas das vezes temos uma conversa importante com outra pessoa. Isso é que é harmonia. Isso é que é equilíbrio. Isso é que são os primeiros passos para atingirmos a paz. É podermos nós experimentar a paz primeiro, para depois possamos partilhar a paz também com os outros. Então, por isso, o In Lak'ech, que é uma expressão maia, une a humanidade. O In Lak'ech diz: eu sou um outro tu. Então, se eu sou o amor, se eu sou a paz, eu também passo isso e transfiro isso para ti. E se tu estás em ressonância, também vai transmitir isso para mim. Essa é que é uma grande diferença de podermos olhar para o outro como a nós mesmos, de podermos perceber que nós também somos importantes e cada um é importante. Ninguém está aqui por engano. Ninguém nasceu por acaso. O sol aparece todos os dias. A lua aparece todos os dias. A Terra está em movimento todos os dias. Porque é assim o universo que funciona. Então a nossa passagem por aqui também acontece para a nossa evolução. Tem um tempo diferente, porque há algo no invisível que é feito e que é passado, que é exatamente toda a estruturação necessária para que cada um de nós possa ter o coeficiente energético e o corpo necessário para fazer a experiência aqui na Terra. Mas também há algo que cada um pode aprofundar, experimentar um pouco mais o autoconhecimento, perceber que de facto a vida não é só isto que nós conseguimos ver através dos olhos físicos. A vida é muito mais do que isso. E a vida é tão importante para tudo aquilo que nós vemos com vida. Então, por exemplo, eu estou a gravar este vídeo e já uma quantidade de sons que eu tive aqui de vários animais, todos diferentes, que também têm um papel importante no universo, da mesma forma que eu. Não é o tamanho que define a qualidade ou a importância. É a vida, é o pulsar da vida dentro de cada um. E todos têm uma função. Tudo aquilo que eu fizer da minha vida, com equilíbrio e com harmonia, contribui para tudo, não só no planeta, mas no universo. Tudo aquilo que muitas das vezes, aqueles insetos que estão próximos de nós, que nós não apreciamos, que nos chateiam algumas vezes, também têm uma função, não estão aqui a mais. Então não vamos olhar para o tamanho, vamos olhar para a vibração. A vibração de uma árvore, de uma pedra, da terra, do ar. Tudo tem uma função. São estas coisas simples que na escola não nos passam, nos preenchem muitas das vezes com outras coisas menos importantes, mas que de facto são as coisas simples da vida que nos fazem expandir a consciência e sentir cada vez mais um sentimento especial dentro de nós. E quanto mais completos cada um é, não necessita tanto do exterior. Não está dependente de nada nem de ninguém, porque começa-se a autossustentar com tudo. Isto não quer dizer que temos que fazer a separação com quem estamos. Não é isso que é necessário. É nós percebermos que cada um é individual, cada um está a evoluir de forma singular dentro de um coletivo. Nós não estamos na família por acaso. Nós escolhemos a família, escolhemos os pais, escolhemos tudo. Então devemos de olhar para cada aspecto que nos desafia como uma lição para aprender. E essa lição só será aprendida quando nós compreendermos o que é que ela nos quer dizer. Porque quando nós achamos que já aprendemos alguma coisa e as circunstâncias se repetem na nossa vida, quer dizer que há algo que ainda não foi totalmente compreendido. E então vamos passar por mais vezes por situações idênticas. E as relações são dos aspectos mais repetitivos. Porque cada escolha, cada oportunidade que nos é dada tem a ver exatamente com esse trabalho interior.
eu apenas vou atrair algo semelhante a mim, à minha energia. Se eu estou à procura de uma relação e se eu sou uma pessoa conflituosa, é muito provável que a relação que eu vou ter próxima será com uma pessoa também com conflito. E só vou perceber mais à frente, porque tal carência e dependência de pertencermos a algo ou à espera que algo nos complete vai nos colocar nesse lugar de desconforto passado algum tempo. Mas quando nós começamos a acertar os nossos ponteiros, pensar, falar, sentir e fazer, e eles andam juntos, nós vamos também atrair pessoas desse género para a nossa rede de amizade, para a nossa proximidade. As conversas vão ser outras, as relações vão ser outras, e passa a deixar de haver julgamento e crítica a toda hora, a necessidade de falar dos outros, porque há muita coisa para partilhar sobre o céu, sobre a terra, sobre os ensinamentos, sobre as curas, sobre as terapias, sobre aquilo que nós já estamos a ler e a aprofundar conhecimento. Há muita coisa que nós necessitamos de despertar na nossa caminhada. Então, hoje foi exatamente trazer essa confrontação das polaridades para nós percebermos onde é que nós estamos em algumas polaridades, no positivo e também no negativo. Que tipo de situações na vida, agora, de cada um, eu necessito de olhar com atenção. Porque o 8 ou 80 é uma polaridade, é um extremo. Nós necessitamos de trazer tudo o mais possível para o meio, para que possamos estar bem com tudo e com todos, e em todas as circunstâncias da vida, para que cada dia seja uma oportunidade para vivermos e aprendermos mais alguma coisa. E estarmos atentos a tudo que nos chega todos os dias, para podermos limar as arestas necessárias, para aperfeiçoar a nossa joia. Então reflitam um bocadinho sobre estas dicas que eu trouxe, esta partilha que eu trouxe, porque eu entendi hoje exatamente sair um bocadinho também da zona de conforto, do escritório, de casa, e vir para a natureza gravar este vídeo. E também foi um desafio chegar aqui e arranjar este sítio para poder gravar o vídeo, porque é um sítio público, porque há pessoas que escolhem deitar, que escolhem jogar à bola, que escolhem caminhar. Ok, está tudo certo. Há que respeitar tudo e todos. Então eu arranjei aqui exatamente este espaço, em que vocês já viram que passaram algumas pessoas aqui, mas eu não estou a incomodar as pessoas e as pessoas também ao passar não estão a incomodar. É sair destas zonas limitativas, muitas das vezes, das nossas crenças, limitações, daquilo que nos contaram e que nos disseram, porque era a frequência que estava a fluir. Então vamos experimentando coisas novas, vamos nos desafiando de situação a situação, porque a vida fica muito mais interessante, mais divertida de ser vivida. Eu podia estar aqui o tempo todo a tentar gravar e não conseguia gravar, mas não deixava de ser divertido. O tentar experimentar uma coisa diferente. Mas, como vocês veem, deu para fazer o vídeo. Ainda estou a apanhar um bocadinho de sol, o pôr do sol vai ser mais daqui a pouco. Há uma brisa que corre e que vocês devem sentir aqui na gravação também, que é uma brisa fresca, porque também estou perto do mar. Então são várias sensações ao mesmo tempo, sensações que eu não teria se estivesse a gravar em casa ou no escritório. É um ar puro que entra pelas narinas, que preenche o corpo e que acalma a mente, que pacifica o coração. É um sentimento extraordinário, mas que só é conseguido e possível quando nós saímos da nossa zona de conforto. Então, olhar para estas aves que sobrevoam este céu, ver estas nuvens que parece que nos mostram sempre pinturas,
arte dévica extraordinária, que tem tantas mensagens que nós nem conseguimos entender pela lógica e pela racionalidade. E depois esta vegetação, que embora não seja aparada com regularidade, é única. Alimenta muitos ecossistemas. Então esta é que é a perfeição do universo. Há vida em todo o lugar. Estas pedras onde está assente aqui a câmara têm uma função. Elas foram colocadas aqui, mas elas foram geradas há muito mais tempo. E então elas dão suporte, estrutura a este local que tem exatamente muitos metros quadrados, vários hectares, onde de facto a vida animal se estende e se propaga. Então apenas vim desfrutar deste local, como pode ser outro, mas que serviu o propósito estabelecido para esta gravação. Então vou partilhar o vídeo com vocês, para que vocês também possam experimentar algo que faça animar a vossa criança interior, para que desperte o sorriso, a alegria e de poder abrir os braços e agradecer ao universo por mais esta oportunidade e este dia de evolução. Um beijo no vosso coração.